Olá pessoal, tudo bem? Eu vou trazer para vocês aqui 5 transtornos alimentares, né, os mais comuns, lógico que tem vários outros, mas os mais comuns e frequentes, que já é o suficiente de repente para se vocês terem algum familiar em casa, né, ou algum familiar que esteja nessa situação, para vocês conseguirem observar e procurar ajuda, né, seja por um médico psiquiatra, seja por um nutricionista também, enfim, um profissional adequado para poder sanar aí o problema. E vou falar também sobre uma dismorfia corporal, vocês vão entender bem, que é mais para a galera da maromba aí de academia, que muitos têm essa dismorfia corporal. Primeiro transtorno alimentar, vou falar da anorexia ou anorexia nervosa. É um transtorno alimentar que a pessoa enxerga seu corpo de uma forma distorcida, né? Normalmente a pessoa se enxerga acima do peso, sendo que não está acima do peso. E daí leva ela a tomar algumas atitudes, né, de risco, como fazer dietas extremamente restritivas, abuso de exercícios físicos, uso de medicamentos, como laxantes, por exemplo, ou diuréticos, né, e a indução de vômito também, né, depois de se alimentar, e aí pode ter essa indução de vômito também. E aí o que acontece? Há um transtorno que, independente do gênero, homem ou mulher, normalmente acontece em mulheres jovens, que é, né, o mais comum aí. Então a perda de peso, como é muito grande, então se torna extremamente perigosa, porque pode acontecer o enfraquecimento dos músculos, dos ossos, a interrupção da menstruação, arritmia cardíaca e convulsões. Desse aí, 15% chega a um quadro fatal. 15% dos casos aí chega a fatal. A anorexia, como os outros transtornos, né, todos têm uma origem psicológica e fisiológica, e aí acaba atrapalhando a ação do hormônio que faz justamente o controle da ingestão alimentar, né, que se chama melanocortina, e aí a pessoa fica constantemente sem fome. Vamos para o segundo transtorno alimentar. Nós vamos falar da bulimia. O que seria a bulimia? A bulimia é um quadro que a pessoa come, né? Ela come bastante e acaba se sentindo culpada pelo fato de ter comido, e aí ela toma algumas atitudes, como a indução de vômito. Na verdade, são dois momentos que ocorrem na bulimia. O primeiro momento, a pessoa come exageradamente ou faz a ingestão de algum produto, e o segundo momento, ela se sente culpada, né? E aí encontra alguma maneira de expurgar aquelas calorias que ela ingeriu. O método mais utilizado é a indução de vômito para fazer isso, mas existem outras maneiras, né, para fazer essa compensação também. Tem gente que toma remédio, como laxante diurético, ou então apostam, né, em exercícios físicos exagerados, aí, extenuantes, para poder queimar essas calorias ingeridas com medo de engordar. E normalmente os familiares não sabem disso, e normalmente o pessoal pensa que quem tem bulimia são magros, e não, muito pelo contrário, são pessoas que estão um pouquinho acima do peso, no sobrepeso, não chegam a estar na obesidade, e aí tem essa bulimia com medo de engordar e aquele negócio, e acabam se sentindo culpados depois de comer e fazem normalmente a indução do vômito, certo? Terceiro transtorno alimentar, vamos falar da compulsão alimentar. A compulsão alimentar a pessoa já come demasiadamente exagerado, come muito mesmo, faz uma ingestão enorme calórica, chega a ingerir 4.000 a 15.000 calorias em poucas horas, né? Fugindo muito de uma média para uma pessoa saudável, uma pessoa se alimentar, né? Uma pessoa que tem uma rotina de trabalho, casa, enfim, até que pode ser de treino, mas fugindo muito dessa média, 2.000 calorias, talvez um pouquinho menos ou um pouquinho mais, mas mais ou menos isso daí. Então, aqui a pessoa não tenta eliminar o que comeu, né? Ela tem apenas a compulsão de comer demais, mas ela não tem essa intenção de eliminar, então ela fica ali com o que comeu. Normalmente, essas pessoas desenvolvem obesidade grave, e aí acaba se tornando um problema de saúde pública, de certa forma, né? Para tratar dessas pessoas. Não só o problema porque a pessoa ficou obesa, lógico, o problema é o que a obesidade traz, as doenças que a obesidade ocasiona, e acaba inflando aí os hospitais, né, para tratar dessas pessoas que acabam sofrendo, né, com a obesidade, que é uma doença. A obesidade, pela Organização Mundial de Saúde, é vista como uma doença psicológica, né, não só uma questão fisiológica do corpo, mas fisiológica também. Então, mas é bom diferenciar quando tem compulsão alimentar, porque se é crônica ou não.
Ou seja, se você tem o hábito de final de semana comer sua pizza, com rodízio de massas, pizza, churrascaria, enfim, comer bastante, isso daí já não é uma compulsão alimentar. Isso aí é um desejo de comer besteira. Então fiquem tranquilos que vocês não têm compulsão alimentar. É normal, todo mundo tem essa vontade mesmo de comer uma besteira, às vezes faz parte. É bom até para a cabeça aí. Às vezes seguir uma vida muito regrada, muito certinho, essa rotina é meio cansativa, e é bom sair um pouco da rotina, não estimulando a comer besteira, jamais, né? Eu como nutricionista poderia falar isso, mas eu também não vou ser hipócrita de falar que não, você tem que ficar 100% assim, você não pode comer besteira, isso não existe. Mas que faça de forma moderada e segue seu plano alimentar certinho lá, para você ter uma vida saudável, qualidade de vida. Bom, quarto, nós temos a ortorexia. A ortorexia significa uma obsessão por alimentos saudáveis, puros e naturais. Então é aquela pessoa que não sai para festas, confraternizações, evita, não consegue comer nada preparado por outra pessoa se não foi ela que fez. Ou seja, ela é uma pessoa que fica meio antissocial, sempre está levando a marmitinha para cima e para baixo, não tem problema nisso nenhum, a pessoa está fazendo a sua dieta, pode fazer. Mas quando eu falo ortorexia, eu falo de uma forma mais radical, entendeu? Não come nada que os outros fazem e só come se for uma coisa. Então não importa a caloria que está no prato, não importa o que tem de caloria. O que importa é se é puro, a pureza dos produtos, se é puro e se é natural, certo? Nós temos aí como quinto transtorno alimentar, né? Já é o quinto, a fatorexia. Essa fatorexia é o contrário, já é o inverso da anorexia nervosa, né? Anorexia, que é o que? A pessoa ela está obesa e ela não se vê obesa, né? Ela se vê sempre magra. Então é assim, a pessoa acumula durante muito tempo, 1 ano, 2, 3, enfim, acumula muita gordura, engorda, muito peso. E aí depois que ela ganhou 20, 30, 40 quilos, ela nunca se vê que está num quadro de obesidade, né? Ela não consegue enxergar isso. E aí quando ela normalmente vai ao médico tem um diagnóstico, ela fica até abismada porque ela não conseguiu enxergar, ou ela, eu falo pessoa, né? Não só mulher. Então assim, a pessoa, tanto que fatorexia justamente fala fat, né? Que em inglês significa gordura. Então mesmo a pessoa tendo mudanças nas roupas, nas medidas corporais, ela persiste em ter hábitos que não fazem bem para a saúde, né? E não vê motivos também para apoio profissional, porque para ela está magra, ela não se vê num quadro de obesidade. Então é bem preocupante também, é um transtorno alimentar que precisa de um auxílio psiquiátrico ou psicológico, né? Ou de um nutricionista também para fazer um acompanhamento de dieta, mas a pessoa primeiro ela precisa enxergar que ela tem esse transtorno alimentar, para depois, é lógico, procurar uma ajuda adequada de um nutricionista, né? De nós nutricionistas, para podermos fazer um acompanhamento nutricional com ela, para ajudar ela a emagrecer, porque então se ela não consegue enxergar, ela não vai procurar uma ajuda. Então, ou alguém de fora ajudar, também mostrar a pessoa, conseguir levar ela a um psiquiatra, convencer um psicólogo, para não ter vergonha nenhuma nisso, né? Porque vai ao psiquiatra é doido, né? Como as pessoas falam, tem problema. Então, assim, é legal procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque faz parte. A mente humana, ela é muito sensitiva a várias coisas do mundo aí, né? Há várias informações aí que entram na nossa cabeça. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com o pessoal aí. Tem muita gente que não sabe, às vezes pode ser alguém da tua família ou algum amigo, alguém que seja numa situação de algum transtorno desse, que você de repente pode observar e pode ajudar a pessoa a sair desse quadro e tal. Tudo tem uma reversão, né? Tratamento, buscar um tratamento adequado para isso. Beleza? Então compartilhem, divulguem pro pessoal. Agradeço a atenção de todos aí. Um abraço.